Então, hoje nós vamos olhar o capítulo 4. Nós vamos estudar da lei da reprodução, né? Então, voltando aqui, o livro dos Espíritas são perguntas, né, que o Espírito da Luz faz, e o Kardec faz, e o Espírito responde, né? O Espírito de Luz responde. Aqui eu vou colocar algumas perguntas, as que eu achei mais interessantes, mas o que é que eu recomendo? Terminou nossa reunião, tá? Lê todo dia um pouquinho, 5 minutos, 10, que a nossa próxima reunião daqui 15 dias, você vai conseguir ler esses. Aí hoje a gente vai dar uns 3 a 4 capítulos, né? E aí você consegue ler aos poucos, tá? O livro dos Espíritos é para você ler, ele não é uma leitura, digamos, fácil, que você lê em um dia, né? É um livro para você ler, meditar, ruminar, aí depois você volta a ler, tá? É um livro para você ler aos poucos, né? Eu, pelo menos, fiz isso na época, né? Então, a pergunta 686 é a lei da natureza, a reprodução dos seres vivos? Aí o Espírito de Luz responde. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal acabaria, né? Não existiria. Indo sempre à população, isso aqui, no século XIX, eles tinham muito essas questões de progressão geométrica de crescimento, aritmética, eles tinham muito medo da população crescer, alimentação, os alimentos não acompanharem, né? E o mundo entrar em colapso, né? Então ele faz essa pergunta. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, naquela época eles tinham 10, 15 filhos, né? Chegar um tempo em que seja excessiva na Terra, o Espírito responde, não. Deus a isso prevê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, sempre tem, naquela época eles falavam que, de acordo com o crescimento da população, não faltaria comida, né? Os cientistas, né? Vários estudiosos, né? E aí teve, né, depois de muitos anos, principalmente na década de 70, a Revolução Agrícola. Eles começaram a produzir muito mais por hectare, áreas que eram não cultivadas, né? Então era uma preocupação que eles tinham no século XIX. Isso. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus, né? As pessoas, principalmente os padres, freiras, né? E aí o Espírito responde, não. E os que assim vivem por egoísmo desagrada a Deus e engana o mundo. Tem livros espíritas que falam sobre o celibato, né? Então é bem interessante esse tema, tá? E agora a gente vai para a lei da conservação, é o nosso capítulo 5. Terão cometido crime? A gente sempre se pergunta isso na algumas culturas, como na Índia, né, eles pensam muito dessa forma, né? Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não teve eixo atenuá-lo ou necessidade de viver que resulta num instinto de conservação, né? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, homicídio e crime de lesa natureza falta que é punida duplamente. Aí ele fala agora sobre com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? Porque existe essa questão da gente ficar se iludindo com os bens materiais, né? Essa pergunta ela está muito moderna nos nossos tempos, né? E aí ele coloca aqui o Espírito para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação, né? Eu acredito para a gente descobrir o equilíbrio da vida, né? A gente precisa provar todos. Você pode ver que ele sempre fala em experimentar, provar. A gente precisa provar, experimentar todas as formas, né? E, sempre tentar manter o equilíbrio, né? Então, os bens materiais,
Eles não são uma coisa do demônio, uma coisa ruim, quando você sabe usá-las, né? Quando você sabe usar ela muito bem. Então ela ajuda muito a comunidade, né? Mas a gente precisa saber usar, né? E para saber usar, a gente precisa encontrar um equilíbrio da gente, né? Eu vejo muitas matérias aí de bilionários, né? Que eles movimentam bem, tem muitas ONGs, muitas ações sociais, né? Então, os bens materiais é para isso, né? Para a gente aprender. E a gente precisa experimentar isso. Agora, a gente não pode ficar preso nisso, né? Viver por aquilo como única meta da vida, acumular, 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 né? Todos nós temos nossas despesas, né? Do nosso dia a dia, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De não se perder nisso. Principalmente aqui em São Paulo, que a gente trabalha 20 horas, 16 horas por dia, uma vida bem corrida, né? A gente tem que tentar manter esse equilíbrio. Então, os bens materiais são para a gente experimentar, para a gente aprender a conviver da forma nem 8 e nem 80, né? O caminho do meio. Qual o objetivo dessa tentação? Porque a gente tem essas tentações da carne, dos bens materiais, do vício, do cigarro, da bebida, da comida, né? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, eu acho bem interessante a filosofia do kardecismo, que é sempre seguindo o caminho do meio, né? A gente pode experimentar, né? Mas a gente não pode cometer os excessos, né? Ah, vou beber uma taça de vinho no aniversário de um parente meu, né? Você pode experimentar. O que você não pode fazer é virar um alcoólatra, beber demasiadamente para depois você ter uma doença de fígado, né? Então a gente tem que ter o controle dos excessos, né? Isso não é só na bebida, no cigarro, da comida, né? Do açúcar, do sal. A gente tem que entender isso aí para manter o nosso corpo e nossa mente o equilíbrio perfeito, né? É que é a lei da destruição, né? É a lei da natureza, a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, e que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, né? Então, às vezes, a gente está em épocas da vida, de guerras, de vários problemas, e a gente acha que o mundo está indo para o caos, né, para a anarquia. E, na verdade, isso é a destruição, né? Para nascer algo novo, ele precisa ocorrer a destruição, né? Como a história da Fênix, né? Para a gente se renascer das cinzas, né? Então, a gente não. Isso eu acho muito nos nossos dias de hoje, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, guerras na faixa de Gaza, guerra na Ucrânia e Rússia. Então, o, é preciso vir o caos para nascer a ordem e o equilíbrio, né? São poucas pessoas que conseguem chegar na paz só com amor. A maioria das pessoas a gente consegue chegar pela dor, né? Que é a destruição, né? A dor de uma perda de um ente querido, a dor de uma perda financeira, né? A dor de uma doença, né? Todos esses itens que acontecem na nossa vida, né? É para destruir o que está e para renascer uma nova pessoa, né? Então, por isso que às vezes a gente tem alguma doença grave ali, a gente está destruindo aquele eu e está renascendo uma pessoa melhor, né? A gente tem mudanças financeiras, perdas de parentes, né? Então, isso tudo eu coloco como uma destruição, né? Para a gente poder renascer. Então, eu tento ser bastante positivista, né, nesse ponto, né? Acredito que a humanidade está evoluindo, tá? Tá se destruindo, tá tendo vários problemas, tá?
tá? Mas a meta é isso aí, é chegar à destruição para depois vir a ordem, né? A filosofia grega, né, já falava isso, né? O Deixa, caos precisa do caos para chegar na ordem. deixa eu interromper um Opa, pouquinho. pode Ô, falar. Nath, só para elucidar isso aí que você está falando, é, me deparei com uma frase ontem que encaixa bem. É, qual é a utilidade do seu problema? Eu acho que é bem isso aí que você está falando. É a renovação. Quando a gente se pega em uma encruzilhada, e aí a gente se pergunta qual é a utilidade desta, desta aprovação? É a reconstrução de alguns paradigmas aí, algumas mudanças, você tem que rever. De repente está tudo indo lindo e maravilhoso na sua vida, mas você não está indo por um caminho legal. Ah, mas as coisas estão indo bem, mas você não está indo por um caminho legal. Aí acontece alguma coisa que faz você rever todos esses seus conceitos aí. Aí você se pergunta, qual é a utilidade desse meu problema? Aí a resposta com certeza vai vir, né? Aí, Sim, sim. toca o barco aí. Eu sempre falo é como uma matéria que a gente reprova no segundo grau, no primeiro grau, né? A gente fica ali até aprender e passar, né? Então, às vezes a gente está com algum problema e a gente repete, ele vai se repetindo, os erros vão se repetindo, né? E a gente olha aquilo como um caos, né? Como a destruição, como o fim, né? Eu lembro também de uma história que eu ouvi há uns dias atrás, de um cara que ele era praticamente exemplar em tudo. Era um bom pai, era um bom funcionário, era um bom líder, não bebia, não fumava, mas o único defeito que ele tinha, e ele perguntou, mas eu vou para o céu? Porque o único defeito que ele tinha é que ele era mulherengo. Aí ele falou assim, bom, isso só quer dizer que todos os defeitos que você tinha, você sanou, e esse que você veio para sanar, só esse você ainda não conseguiu. Então, é bem isso aí que você está falando. Vai repetir de ano e vai voltar. Vai permanecer nessa mesma matéria aí. Toca o barco. E a gente se a gente fizer uma introspecção das nossas vidas, a gente vai ver que nós repetimos muito esses erros, né? É como quando a gente começa uma dieta, né, um regime, né, a gente vai sucumbindo, vai cometendo os erros. Ah, eu fico disciplinado de segunda a sexta, mas quando sexta, depois das 18 horas, aí desanda tudo, aí só volta na segunda. E a gente vai repetindo esses erros, né? Vai repetindo. E isso é normal, né? Nós somos seres ainda em evolução, né? A gente precisa de um tempo para ter essa mudança, né? A repetição forma uma crença, né? Você cria um hábito. Mas o importante é a gente entender que a gente está repetindo os erros e para sair daquela situação de caos, de destruição, a gente precisa entender por que está passando por aquilo, né? O que é que nós estamos plantando que nós estamos colhendo aquilo. Aí, a partir do momento que a gente muda o sistema de plantio, começa a plantar outra coisa, aí aquilo vai sumir. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição, né? O caos. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito vai evoluindo, né? Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral, né? Então, essa necessidade, quando a gente vai evoluindo, tá? A gente vai olhando isso menos como um caos, né? E aí vai crescendo o desenvolvimento intelectual e moral, né? E seu estado atual tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Achei bem interessante
essa pergunta, isso já no século XIX, né? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu o direito, né? Então é bem interessante isso. Então, assim, o homem pode se alimentar dos animais, tá? Pode ter esse, mas a gente não pode abusar. Eu li um livro, e até indico ele para vocês aí, eu acho, esse livro eu achei ele sensacional, né? O Homo Sapiens. Não sei se algum de vocês já leu esse livro. E aí ele comenta, um dos capítulos lá, muito rápido, a questão da como o ser humano cria esses animais para o abate de uma forma totalmente desumana, né? Aí ele comenta o gado na Europa, ele não consegue mais nem caminhar, ele fica retido, né, preso numa gaiola, né, sem muita movimentação para a carne não ficar dura, né, e chegar rápido ao abate, engordar. Então ele começa a falar sobre essa questão desumana que nós estamos fazendo com os animais, né? E aí ele não é um cara, acredito eu, espiritualista, penso eu, né? Nos livros dele é mais um filósofo, né? E aí eu achei bem interessante, né? O que nós estamos fazendo? Será se isso não é abuso? Então é isso aí, a alimentação de forma ordenada é para as nossas necessidades, né? A gente não pode abusar, né? Então ele criticava muito, né? Criação de peixe, o gado, a galinha na granja. Então ele comentava que era bem desumano. Alguns animais eles são criados de forma totalmente desumana. Você vê que ele se estressa, né? O gado, por exemplo, aqui no Brasil, você desmata tudo. Agora que está mudando essa cultura, né? E deixa ele no pasto, pegando aquele solzão quente, né? A maioria no centro-oeste, é muito quente, aquele estressa o animal, né? Então já foi feita pesquisa, se você deixar muitas árvores, muita sombra, aumenta a produtividade dele, né? Ele engorda mais rápido, se estressa menos, adoece menos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não abusar dos animais. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais. Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abuso de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade, né? Aqui ele está falando da Índia, né? Não sei como vocês já viram reportagem como a vaca é tratada na Índia, né? Então, assim, a doutrina kardecista, ela fala para a gente sempre escolher o caminho do equilíbrio, nem 8 e nem 80, né? O caminho do meio, né? A gente não pode maltratar, né? Abusar dos animais, mas também a gente não pode endeusá-los, né? Botar em cima, né? Eu entendo essa resposta nesse sentido, né? Que a gente não pode cometer os excessos, né? Essa é sempre a filosofia que o Kardec prega nos livros, né? A gente tem que ter o autocontrole. Ele pedia para os kardecistas, para os espíritas na época, lerem os livros que falavam mal do espiritismo, né? A gente tem que provar e conhecer tudo, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, né? Essa aqui também eu acho uma pergunta bem interessante. É a 737 do livro dos Espíritos, né? Para, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição há necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. A gente evolui, em outras palavras, com o sofrimento, uma dor, a dor de uma doença, a dor de uma perda material, a dor de uma perda de um parente, né? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciareis. Daí vem os qualificais de flagelos, por fim do prejuízo que vos causas.
Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, né? Um último exemplo disso é a Covid que nós tivemos, né? Mas se nós observarmos um pouco, todo início de século, geralmente ali na década de 20, final de 10, sempre aparece uma pandemia, né? Na Europa tivemos lá a peste negra, né? A última que nós tivemos aqui foi a gripe espanhola. Então, se a gente observar, né, há milênios tem isso, né? Eu vejo alguns amigos com teorias conspiradoras que foi o ser humano que fez o vírus da Covid, que foi não sei que país, não sei se foi outro, que era arma química. Mas na verdade isso acontece todo início de século, tá? Se a gente olhar a história, a última gripe espanhola foi devastadora, né? Vocês terem ideia, até o presidente do Brasil chegou a desencarnar por causa da gripe. O cemitério de São Paulo não tinha mais ninguém para poder enterrar, né, os mortos, porque todos já tinham morrido. A mão de obra faltou drasticamente. Naquela época matou bem mais em termos de porcentagem da população, né? Que os meios de a medicina ainda era muito arcaica, né? Agora a Covid descobriu muito rápido a vacina, então assim poupou muitas pessoas. Aqui já sabíamos o que era que provocava, que a gente tem o isolamento, né? Então isso tivemos menos perdas, né? Mas é interessante, eu vi um pós-Covid, né? Então assim as pessoas nos Estados Unidos e no Brasil, depois da Covid, teve um alto índice de pedidos de para sair do trabalho, né? Então as pessoas começaram a olhar a vida de outra forma, né? Procuraram mais qualidade de vida, acredito que focaram um pouco mais no lado espiritual, né? Então muitas pessoas aqui no Brasil foi uma taxa enorme, né, de pedidos de demissão depois da Covid. Nos Estados Unidos também foi enorme, a maioria dos países, né? Então isso ele mostra a destruição que vem trazendo algo novo, né? Então é assim que a gente evolui. Acredito que em 2000, no próximo século, vamos ter uma nova pandemia, tá? Se a gente olhar os dois últimos milênios, os 2000 anos, né, sempre teve uma pandemia, tá? Só que antigamente já vai matar 30, 40, desencarnar até 60% da população, né? Hoje já reduziu. Então, eu acredito que essas pandemias, essas doenças, é o caos trazendo a ordem, né? Então, a gente com isso evolui muito mais nessa dificuldade do que se não tivesse. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios do que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Então, a gente vê um grupinho muito pequeno, né? São dois países hoje que tocam caos nas guerras, a gente observar. Ou eles estão financiando para vender armamento, ou querem testar tecnologia nova. São dois países só que tocam o terror no mundo em 99% dessas guerras, né? O que vai acontecer com com uma classe muito, né, seletiva desses dois países que incentivam a guerra, né? Então eles vão ter que espiar, né, por milênios, né? Como ele colocou aqui, né? Imagine uma guerra que matou milhões de pessoas, né? Ele vai ter que pagar tudo isso, né? Geralmente é um grupinho muito pequeno, né? E as guerras, elas nunca. Eu li um livro bem interessante que ele fala assim: as guerras são por commodities, matéria-prima, commodities, né? Eu quero cobre, como no Chile, aí eu quero ouro, eu quero a prata. Só que
um país, ele não vai falar assim, eu vou invadir, vou fazer guerra com o Chile porque ele tem cobre. Não, a gente fala uma coisa mais bonita. Vamos fazer a guerra para a liberdade, para a democracia. Aí coloca até religião, né? Aí coloca coisas bonitas, nacionalismo, né? Mas toda guerra, tá? Todas as guerras que tiveram nesse planeta aqui, nesse mundo, foi por commodities, né? A minha opinião, né? Commodities, matéria-prima. A gente vê nas cruzadas ali, tinha hora que os italianos cristãos lutavam junto com os cristãos, e tinha hora que ele lutava junto com os árabes, né? Com os muçulmanos, né? Então, assim, não tinha muita ideologia de religião, ali era commodities, né? Naquela época eram outras coisas que eles disputavam, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vi reportagem de brasileiros, principalmente o pessoal do Sul, saindo do Rio Grande do Sul para lutar em guerra da Rússia, da Ucrânia, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Ali é uma guerra que eles querem petróleo e gás. Aí botam os nomes bonitos, nacionalista, né? Mas uma coisa vai acontecer, né? Essas pessoas que foram culpadas por essa guerra. Ficou bem ruim o seu áudio, viu, Juliano? Oi, agora tá melhor? Tá melhor agora? Oi, vocês estão me escutando bem? Pô, Eu estou escutando. Para nós tá. aqui tá ok. Ah, eu acho que é a sua internet, não? Pode ter dado uma oscilada lá na internet dele. Eu acho que ele caiu. Você caiu, Daniel? Acho que ele caiu, já que ele volta. A gente paga uma banda larga, mas nem sempre vem banda larga. Aqui às vezes eu tenho um problema. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas ideologias de guerra, tá? De nacionalismo, de religião, tá? A pessoa que prega uma religião, ela nunca vai pregar uma guerra, tá? Guerra Santa, essas coisas geralmente envolve dinheiro, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo que isso confunde muito a cabeça das pessoas. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa. O duelo, pessoal, século XVIII, XIX, ele era permitido por lei, né? A gente teve aqui o Euclides da Cunha, que morreu num duelo desse, né? Com o amante da esposa. Então ele era permitido. Se você se sentisse ofendido, a tua honra, a honra da tua família, da tua esposa, no século XVIII e XIX, a lei permitia que você chamasse a pessoa para um duelo, né? E aí um matava e o outro morria, a honra era lavada, tá? A polícia aceitava, a justiça aceitava, né? Hoje pra gente é uma coisa de bárbaro, né? Absurdo, né? Ele responde aqui, não, é um assassino. E um costume absurdo, digno dos bárbaros, né? Como a civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outra hora se consideravam como o juízo de Deus, as guerras santas, né? Então, olha só, na nossa sociedade já evoluiu do século XVIII, né, passando mais de 200 anos, e hoje isso pra gente, né, é totalmente ridículo, é totalmente bárbaro, né? Nem sempre a lei, as nossas leis acompanham, digamos, são coerentes, né? Elas acompanham a nossa evolução moral e intelectual, tá? Naquela época, para a evolução moral e intelectual do ser humano, o duelo era permitido, era muito comum, tá? Vários poetas morreram, escritores, por causa de uma coisa tão banal como isso, né? Hoje, se você provocar um duelo, pela lei, se você matar, você vai ter que ser preso. Então, a nossa lei, ela evoluiu, ela vai evoluindo. Daqui 100 anos, ela vai estar muito mais evoluída do que hoje, né? A lei vai evoluindo de acordo com a nossa evolução moral e intelectual. Eu gosto muito do Kardec, ele bate sempre nessas duas teclas, a moral e a intelectual. A gente tem que andar junto nessa evolução.
Como é que a gente faz evolução moral? Sendo uma pessoa melhor, né? Podando os nossos defeitos, né? Tentando ser uma pessoa melhor, né? E praticando isso todo dia, porque todo dia a gente tem que praticar, né? Como a gente faz a nossa evolução intelectual? Lendo, estudando, né? O kardecismo, ele foi, digamos, fundado, codificado por um cientista, né? Um cientista que escreveu livros, que lia, estudava, fazia experimentos científicos, né? Kardec estudava sobre o magnetismo. Então a gente tem que ter esses dois acompanhamentos, o moral e o intelectual. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, não deixar nenhum dos dois. Eu sempre falo que o intelectual ele está muito fácil hoje. Tá? A gente só precisa separar o joio do trigo. Porque, eu não gosto de ler. Olha, tem audiobooks. Eu não gosto de audiobooks. Tem tantos vídeos bons no YouTube, né, sobre espiritualidade que você aprende melhor do que um curso, né? Eu gosto de ler, mas não tenho dinheiro. Tem tantos livros gratuitos que você pode baixar, né? Então hoje assim o conhecimento ele está aí, ele está muito fácil para a gente, tá? A gente só precisa separar as fake news, o joio do trigo, tá? Mas ele está muito fácil. Tá? Você não tem dinheiro, você pode baixar gratuito, né? Tem muitos sites kardecistas que disponibilizam, né, as obras básicas do Espiritismo gratuitamente para você estudar, né? Então, assim, os livros estão mais baratos também hoje. A Amazon, ela barateou muito, né? À toa que muitas livrarias começaram a fechar. Então, o conhecimento está muito fácil. A gente só precisa ter a disciplina de separar o que nós vamos absorver, tá? Isso é muito importante, né? Pegar um vídeo, um influencer desse do YouTube, que prega ódio, que prega violência, racismo, separação de gêneros, né? Que critica as minorias, né? Então a gente só tem que saber isso aí, né? Separar isso aí, que é o principal, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá? Então, assim, eu sempre falo, hoje não tem desculpa da gente falar que não tem acesso ao conhecimento. Tá muito fácil. Não gosta de ler? O livro está muito barato. Não gosto de ler. Pô, tem vários audiobooks. Não gosto de ouvir. Tem vídeos no YouTube, né? Tem plataformas estilo Netflix, como a Casa do Saber. Tem vários conhecimentos ali. Assiste muito material bom. Então, assim, a gente está disponível o conhecimento. A gente tem que ter muita atenção. Evolução moral e intelectual, a gente sempre tem que andar junto, tá? Não adianta a gente ler muito e praticar pouco, tá? E não adianta a gente ter essa evolução moral e não acompanhar a nossa evolução intelectual. A Dorothy sempre bate bastante nessa tecla de estudar. É muito importante aprender e modificar, tá? Então, toda vez que a gente aprende uma coisa, a gente está modificando, né? A gente está sendo outra pessoa, né? Tinha um grande filósofo que ele falava assim: o mesmo homem não atravessa o mesmo rio duas vezes, né? A gente atravessa o rio, tá? Quando a gente vai voltar, aquelas águas não são mais as mesmas que você atravessou, e você também não é a mesma pessoa, né? Ele falava bastante nisso. A gente tem que sempre ter essa concepção da mudança, tá? A gente mudar, tá? É essencial para um kardecista, tá? A gente não pode ficar parado na leitura e nem na evolução moral. Isso é muito importante, moral e intelectual. E o capítulo 7, a lei da sociedade, né? O que se deve pensar dos que vivem a absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo, né? Ele fala que são pessoas egoístas, né?
Eu entendo nesse ponto porque acredito que o que ele está falando é assim, são pessoas, para a gente poder evoluir, a gente tem que se misturar na sociedade, né? A gente tem que conviver com as pessoas, né? Convivendo com as pessoas que a gente começa a nossa evolução, a gente começa a nossa tolerância, né? A gente começa o nosso aprendizado, a gente aprende com um vizinho uma tolerância, o outro a gente aprende um conhecimento, o outro a gente aprende a paciência, né? A evolução moral que ele tem. É nessa mistura que a gente consegue avançar mais, tá? Considero a sociedade como na época da faculdade lá, quando eu estudava, e a gente estudava em grupo. Quem estudava em grupo conseguia se desenvolver bem melhor nas provas de quem estudava sozinho, né? Porque eram 4, 5 cabeças ali pensantes, né? Cada um tinha alguma coisa que dominava e ajudava o outro na hora de responder os exercícios, né? Então, eu acredito que o que ele está falando é mais ou menos isso, né? Resumindo, se você for estudar para uma prova sozinho, ou se você for estudar para uma prova com 4 amigos, né? Quem vai se dar melhor é quem estuda em grupo. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados, né? A gente tem muitos exemplos aqui, os espíritos de luz, né? Que viveram uma vida só de ajuda, né? Eles se elevam rebaixando-se, têm um duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho, né? Esse dia eu estava lendo uma matéria do Chico Xavier, então assim, só de livros que foram vendidos, né? Ele escreveu centenas de livros, né? Estaria não sei quantos milhões, né? E ele pegava aquele dinheiro todo, ele era doado para instituições de caridade, né? Ele viveu uma vida ali muito simples, né? Então eu sempre falo, a gente estudou alguns capítulos atrás que o Kardec perguntava, como eu vou saber se um espírito é evoluído ou não? Ele falava o simples, a humildade. A humildade é o maior sinal do espírito evoluído, né? O espírito falou isso. Então, quando você vê um líder religioso no luxo, né? A gente vê muito isso aqui, né? E eu não estou criticando uma ou outra religião, né? A gente vê isso em todas as religiões, tá? Pode acontecer no kardecismo, no catolicismo, nos evangélicos, protestantes, né? Budismo. Então você vê que aquela pessoa não está trabalhando na evolução espiritual, né? Eu li uma reportagem esses dias que o budismo ele entrou em descrença na Tailândia, né? Porque teve vários casos de monges budistas vivendo no luxo, com aviões, andando de Rolex, com, com relógios extremamente caros, que valem mais caro do que um carro, um Rolex, né? Com jatinhos particulares, fazendo farra, festas faraônicas, né? Então, se você pega isso, a gente vê também isso aqui no Brasil, né? Aquele líder religioso que fala agressivamente, né? Que se você pega, fala palavras chulas e sempre está agredindo alguém, pedindo dinheiro, aquela pessoa não é um espírito evoluído. É um espírito ainda das trevas ainda. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu achei super interessante essa resposta do espírito quando o Kardec perguntou: você reconhece um espírito de luz evoluído pela humildade dele? Então, isso é muito importante a gente tentar copiar essa humildade dos espíritos de luz, né? Aquela pessoa que chega e fala que domina isso, que sabe muito, geralmente ele não sabe, né? Ele está botando ali para dizer que é o ego dele, né? Ou que vive no luxo, né? Se usufruindo extremamente, esquecendo as pessoas que estão do lado. Então a gente vê esses exemplos como o Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? Então, esses que são os verdadeiros líderes religiosos, as pessoas que se dedicam na máxima humildade, né? E eu me lembro que uma vez perguntaram para o Chico Xavier, você escreveu na época era 170 que ele tinha escrito, escreveu, acredito que até mais. Aí ele falou, não escrevi, eu sou só uma pessoa humilde, né?
São as pessoas que ditam para mim, tá? Eu não tenho um intelectual tão desenvolvido, né? Uma pessoa humilde, escreveu diversos livros super interessantes, né? O espiritismo hoje no Brasil, ele é o país que é mais forte, o kardecismo no Brasil, por causa do Chico Xavier, se a gente for olhar. Ele que deixou, né, o espiritismo forte aqui no Brasil, né? Pelo quê? Pelo exemplo, né? Às vezes as palavras, elas emocionam, né? Mas são os exemplos que arrastam, né? Eu vejo muito isso com a minha filha. Se eu faço uma coisa errada, ela copia rapidinho. Se eu sento na mesa de forma errada, com a cadeira torta, ela vai e senta da mesma forma. Se eu- e isso é a vida também, né? Eu não posso queixar dela que ela está com a cadeira torta se eu estou sentado com a cadeira torta. Se eu falo um palavrão, ela vai falar um palavrão, né? Então as pessoas copiam os nossos atos, não o que a gente fala. Se eu chegar para minha filha e falar, olha, você falou esse palavrão, não é legal, não é bonito, ela não vai seguir, porque se ela olhar no outro dia eu falando o mesmo palavrão, ela vai continuar falando. Então são os exemplos que arrastam, né? As palavras, elas te emocionam, mas são os exemplos. Então, a gente, como kardecista, a gente tem que focar muito nos exemplos. Evolução moral e evolução intelectual. Pessoal, vou dar o último capítulo e aí a gente comenta um pouquinho, tá? O que eu acho bem interessante é que o Livro dos Espíritos, ele fala de coisas que para a gente são atuais, né? A questão dos animais, né? Quando o animal morre, nós vimos em outros capítulos, para onde esse animal vai? O pet, o cachorro, o gato, né? Ele fala sobre se existem outros planetas no mundo, como foi a criação dos planetas, são coisas bem atuais, tá? Tem algumas perguntas como essa do duelo, que, que já foi ultrapassada, né? Já era do século XVIII, XIX, mas tem muitas coisas atuais aqui, tá? Então, a lei da sociedade. Todo homem retrogradar para o estado de natureza, né? Não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, né? Se progredir é porque Deus assim o quer. Pensar que possa regredir a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Ele está falando que a gente sempre vai evoluir, né? Tem religiões que falam o contrário, né? O homem está aqui, depois ele vai nascer uma vaca, aí ele vai recuando, né? Aí ele vira um mineral. Não, né? O kardecismo, a gente sempre tem que evoluir, né? Se era um animal, agora é um ser humano. O ser humano não vai mais voltar a ser um animal. A força para progredir, porém, o homem em si, mesmo o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Isso aqui é como uma turma de matemática, né? Você está na mesma turma da escola, assistem a mesma aula do professor, da professora, só que alguns alunos se destacam mais, outros ficam medianos e outros não aprendem nada, né? Tem dor de cabeça com a matemática. Então, o que ele está falando é assim, cada um tem seu tempo, né? Quem evolui mais, né, tem a obrigação de ensinar os outros que estão evoluindo um ritmo mais lento, né? Essa é a lei da evolução, né? A lei da humildade. Qual o maior obstáculo ao progresso, à nossa evolução? Ele fala muito do orgulho e o egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo são digamos, maiores defeitos. Como nós vamos eliminar o orgulho e o egoísmo? A nossa evolução moral. A gente tem que trabalhar todo dia para ser uma pessoa melhor. E é impressionante que muitas vezes a gente não sabe que tem aqueles defeitos, né? Porque nós vivemos uma vida acelerada, mas a gente tem que parar.
tem que fazer introspecção, pensar. Pô, fiz isso porque, eu acho que eu fui muito orgulhoso. Eu acho que eu fui invejoso, né? É difícil, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz uma entrevista de emprego e a psicóloga lá do RH falou: quais são suas maiores qualidades? Duas melhores. Eu respondi super rápido. Aí ela virou assim: e quais são os dois piores defeitos? E aí eu fiquei, meu Deus, você fica perdido, né? A gente sabe nossas qualidades, mas não sabe os nossos defeitos. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão dos defeitos para evoluir, né? E aqui ele coloca, né, que o orgulho e o egoísmo, né? Refiro-me ao progresso moral. Porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo ambição, gosto das riquezas, que em seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico. E é do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre, mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos defeitos, né? Isso que é o nosso progresso moral. O que eu tenho de defeito? Né? O que eu preciso melhorar? Então ele coloca o orgulho e o egoísmo. O egoísmo é a capacidade de você não conseguir pensar no outro ser humano, você só pensa em você, né? Eu vejo muito isso, eu tenho alguns casais, amigos meus, e a gente vê que existe o egoísmo ali no casamento, né? Uma pessoa fica extremamente sobrecarregada, né? Fazendo várias atividades do trabalho e depois em casa, e a outra pessoa fica extremamente com tempo, mais tranquila, né? Então isso é um egoísmo, né? Eu acredito que muitos casamentos não dão certo por causa disso, né? É o egoísmo, a gente tem que ter muito cuidado aí. Então, um defeito, que é um exercício, uma atividade para a gente fazer, tá? É sobre o que eu preciso melhorar na minha evolução moral. O que eu tenho que podar de defeito? Eu sempre falo que quando você quer mudar, isso demora. Tá? Eu gosto da teoria dos 21 dias. Eu quero criar um hábito, eu não vou conseguir nos primeiros dias, tá? E você tenta, tenta, tenta. Depois, quando você chega a 15 dias tentando, você vê que você já tem uma facilidade melhor para seguir com aquele hábito bom, né? Ele não vem de um dia para a noite. Você não vai acordar e falar: hoje eu vou cortar esses 5 hábitos ruins, mais 10 defeitos que eu tenho e vou estar perfeito. Não. Então, o que eu tento fazer todo mês? Eu escolho um defeito que eu tenho muitos, todos nós temos, e tento eliminar. Tem mês que eu não consigo, vai para outro mês, entendeu? Então, essa é a nossa evolução moral, tá? E a intelectual. Intelectual, o que é que eu coloquei? Eu coloquei metas para ler, tá? Quando eu comecei com 5 minutos. Tentava 5 minutos. 5 minutos, pessoal, todo mundo que fala que não tem tempo de leitura, 5 minutos é muito pouco. Olha tanta coisa. Quanto tempo a gente gasta num telefone, num WhatsApp, né? Então, 5 minutos eu coloquei com 5. Depois você vai melhorando. Vai para 10, 15, não? Então a gente tem que ter essa batida da evolução moral e intelectual junto, né? Eliminar os defeitos para poder evoluir mais. Quanto mais defeito a gente elimina, mais a gente evolui e menos a gente sente o caos, como aqui falou, do mundo, né? Significa que se eu evoluir, não vai acontecer nada comigo? Não. Você vai reagir diferente quando o caos chegar, tá? Porque o caos ele vem para todo mundo. Agora, cada um tem uma reação diferente, né?
Kardec, ele passou por muitas dificuldades financeiras, perseguições, né? Então, o caos ele vem para todos. Agora, a forma de você reagir, ela é particular com a evolução moral e intelectual sua. Tá? Às vezes, quando o caos chega, o mesmo caos chega para duas pessoas, a menos evoluída, ela reage de uma forma muito mais desesperadora, né? Baixa a frequência, adoece, tem vários problemas, né? Aqui é um pouco mais evoluída, ela consegue reagir de uma forma muito melhor, né, para a mesma ação. Então, essa evolução moral, ela vai facilitar a gente lidar com as dificuldades do mundo. Pessoal, vamos encerrar por aqui, tá? Tem mais duas aulas, nossa. A próxima eu queria fazer ela online e a última, a gente, mais à frente a gente vê isso, podia fazer presencial, né? Mas a gente vê isso mais para frente, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse autoexercício de autoconhecimento que você colocou é bem para mostrar onde a gente está, né, no nosso grau evolutivo. Eu acho que ele é muito válido e conviver com outras pessoas também vai te mostrar isso, né? Aonde você está. Porque, de repente, se aquele defeito que a outra pessoa tem te incomoda tanto, é algo que você deve mudar dentro de você. Porque se incomodou é porque tá aí, né? Então, existe uma caminhada E muito é grande. mais fácil você mudar para aquele defeito daquela pessoa que está te incomodando tanto do que aquela pessoa mudar por sua causa. Com certeza. Você tem Porque um às vezes parente, ela nem sabe que aquele defeito está nela, mas você tem um parente, um vizinho, e aí você começa a se estressar com aquilo. É muito mais fácil a gente mudar e aceitar aquela pessoa do que aquela pessoa mudar, né? Então, a evolução moral é isso. A gente começa a entender melhor como a gente tem que reagir nas dificuldades, no caos, né? Mas isso pode até acarretar na mudança dela, né? Porque existe um livro aí, eu não li ainda, mas ele se chama O Poder das Conexões. E pelo um pouquinho que eu tomei conhecimento dele, ele fala nesse sentido também. E é o que a gente estava falando. As pessoas, elas aprendem muito mais observando do que realmente falando. Se você vê o defeito nela, e você mudar isso em você, automaticamente uma hora ela vai ver isso em você e a sua melhora, e ela vai querer essa melhora para a vida dela também, vendo suas atitudes, ela melhora também. É um efeito dominó. Concordo, concordo também. Então a gente tem que uma lição para nossa atividade de casa é ir dormir e pensar o que eu tenho que fazer para melhorar a minha evolução moral, né? Então a gente assim, mas eu não tenho defeito, eu tô perfeito. Não, não existe ninguém assim, né, pessoal? Nesse mundo que nós estamos, estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando na perfeição. Ou pelo menos na ideia do que a gente tem de perfeição. Porque Isso. é, a- Cristo, ele aborda um tema que é mais ou menos parecido com isso. Nós, né? Ele fala, nós temos apenas uma ideia do que é a perfeição. E ainda estamos muito longe do que realmente é a perfeição, né? Mas cada ano, cada década, cada século nós vamos evoluindo, né? Não só como as leis. Olha a lei do duelo, né? Como é um absurdo hoje, né?
né? Como as pessoas se submetiam àquilo, né? E era uma questão de honra, né? Você tinha que ser submeter àquilo, né? Às vezes você nem queria, mas a própria sociedade te obrigava a submeter, né? Então a gente tem que evoluir como essas leis, né? E essa evolução ela vem com moral, a gente tem que melhorar. Tá? É, a caminhada ainda é bastante longa. É uma caminhada longa e assim a gente não fica em uma vida, vamos conseguir chegar no objetivo final. São muitas vidas, né? Existe uma palavra para falar sobre isso, são eões, né? Que é uma quantidade tão grande que a gente não consegue contar, né? Então são eões, a gente só tem que ter a persistência e continuar subindo degrau por degrau. E a É, evolução moral você consegue tratar em tudo, até no trânsito. Né? O cara buzinou para você, você já dá vontade de xingar. Mas aí você tem que trabalhar a sua calma, né? a gente pede calma, mas você acha que Deus dará calma? Ele dará situações, né, para você poder provar sua calma, né? Ele vai colocar a situação para você poder provar aquilo que você está pedindo. Mas é isso. Bom, é, sozinhos a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente chega mais longe. Eu acho que é Eu para isso que a gente está aqui. gostei dessa frase aí. Pessoal, vamos É, encerrar aqui. Eu vou parar a gravação